A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem. Essa mensagem, ela está no livro de 2 Timóteo, do capítulo 1, e o versículo é o 7, que a Santa Palavra diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, ela foi escrita, a última carta de Paulo. Mas essa carta ela foi endereçada a Timóteo durante a sua segunda prisão em Roma. E lá era o reinado de Nero. Esse Nero, ele procurava impedir a expansão da fé cristã, perseguindo todos os crentes. Essa carta, ela tem um tom pessoal, ela tem um tom pastoral e um tom de despedida. Porque Paulo assegura a Timóteo o seu incessante amor em orações e exorta-o a nunca transgredir na fidelidade do Evangelho e guardar com moderação a verdade. E o mais importante, a seguir o seu exemplo. Paulo, ele vai encorajar Timóteo a permanecer firme na fé e no ministério, mesmo diante de todas as perseguições. Porque Paulo sabia que seu martírio se aproximava, seu ministério estava no fim. Ele estava, coitado, como um criminoso comum, abandonado pela maioria dos seus amigos. Mas Timóteo, seu filho na fé, ele liderava a igreja em Éfeso, enfrentando pressões e desafios, principalmente os doutrinários. Paulo pede para despertar o dom que existia nele, que como fosse uma fogueira, ele precisava se manter acesa. Você sabe por quê, irmãos? Os nossos dons não permanecem automaticamente fortes e vitais. Eles precisam ser alimentados pela graça de Deus. Mediante a sua oração, a sua fé e obediência, precisa se manter no meio do braseiro, irmão. Como Paulo e Timóteo, hoje você pode estar sofrendo perseguições, mas olha o que vai dizer a Bíblia lá em Isaías, no capítulo 41. Não temas, porque eu sou contigo. Em Jeremias, no capítulo 1, diz: Deus encoraja Jeremias a não temer. Em Ezequiel 2, Deus manda Ezequiel a não temer os rebeldes. Em Daniel 3, os amigos de Daniel agem com coragem, não temendo a fornalha. Lá em Tiago, no capítulo 1, vai dizer, lá fala sobre pedir com fé e não duvidar, irmão. Não duvide, irmão, que Deus está com você no meio das suas perseguições, lutas e circunstâncias. E que circunstâncias adversas, irmão. Timóteo era um jovem líder da igreja, conhecido pela sua fé sincera e a sua relação do discipulado de Paulo. Mas Timóteo enfrentava desafios espirituais, enfrentava medo, oposição e o peso da sua liderança. Paulo lembra que o espírito que recebemos é de poder e não de covardia, porque naquela época a cultura romana era hostil ao cristianismo. Irmão, essa fidelidade que eles tinham podia custar a vida deles. Então o medo era uma tentação real e diária. Mas o texto vai destacar que a obra do Espírito Santo é incapacitar o fraco. Literalmente, é uma epístola pastoral, com um tom afetivo e encorajador. Timóteo, esse jovem, ele muitas das vezes ficava desencorajado pelo crescente sofrimento que ia as perseguições. Mas a disciplina dele era vital. Sabe por quê? Porque para lidar com os falsos mestres em Éfeso, para não ceder ao pânico, ou raiva ou impulsividade, era para manter o foco na palavra em meio das pressões culturais e espirituais. Paulo queria que Timóteo liderasse com equilíbrio, com sabedoria e sobriedade, não pela força humana, mas pelo Espírito. A coragem, irmão, ela é contagiosa, irmão. Coragem é contagiosa, porque um homem valente, quando ele assume uma posição, os outros o seguem. O céu sem nuvens, ele não nos ensina a confiar em Deus, como aquele céu tempestuoso. Lá em João 14, 27 vai dizer:
não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Em Romanos 8,15 vai dizer: porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Em Zacarias 4,6 vai dizer: não por força, nem por poder, mas é pelo seu espírito. Irmãos, hoje, nesse mundo em que vivemos, aonde impera guerras, medo, precisamos ter o domínio próprio, precisamos da moderação, saber falar, interagir, observar com sabedoria as redes sociais, sem reagir com ódio, controlar as emoções em discussões familiares, ter equilíbrio entre o trabalho, o ministério, descanso e oração. Evitar os extremos, nem a passividade e nem a agressividade. Olha o exemplo de Jesus. Jesus demonstrou moderação quando foi interrogado por Pilatos e respondeu com firmeza e serenidade. Não revidou os soldados que zombavam dele. O que você precisa aprender é que o medo não vem de Deus. Ele nos capacita com poder, amor e moderação. Vivemos dias de medo, ansiedade e insegurança. Deus hoje, através dessa mensagem, Ele te chama para viver com coragem, amor e sabedoria, porque Deus é o doador do Espírito Santo. Ele te fortalece, Ele te guia, Ele te enche de amor. Sabe por que Deus te fortalece? Para você enfrentar o seu trabalho, enfrentar o seu lar, os desafios emocionais e espirituais. Mas precisa de mudança, irmão. Precisamos mudar. Precisamos rejeitar o medo como um guia diário. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo, agir com amor, viver com sabedoria e domínio próprio. Eu vou te perguntar, tem vivido guiado pelo medo ou pela fé? Onde precisa aplicar o poder? Onde você precisa aplicar o amor ou a moderação? O que tem te paralisado? Tem confiado no Espírito Santo? Ah, irmão, quem anda com Deus não teme as sombras do caminho, porque você anda com a luz, Jesus Cristo. Você sabia que a preocupação não remove a dor de hoje? Ela só apenas tira força. Ela só tira a tua força. Ela não remove nada do dia de amanhã. Ela simplesmente tira a tua força de hoje. Porque a verdadeira coragem é você ter medo de pecar. É preciso ter mais medo de pecar do que medo de sofrer. Porque nada tememos quando sabemos que Deus governa todas as coisas. Porque Jesus é o exemplo perfeito de poder com mansidão, o amor sacrificial e a plena sabedoria. Porque Ele não cedeu ao medo diante da cruz, irmão, mas venceu em amor e nos deu o Espírito Santo, o Espírito de poder. Amém? Vamos orar juntos? Pai amado, Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente, Pai, eu quero te agradecer o meu acordar, o meu levantar, o meu caminhar, Pai, o meu dirigir. Pai, eu quero te agradecer também o alimento que já pôs na minha mesa, na mesa dos meus filhos, e os livramentos, Pai, daqueles que eu já não vi, mas eu sei que só me livraste. Também quero agradecer, Pai, as orações de intercessões que eu ganho dos amigos, dos pastores, que fazem constantemente para mim e para a minha família. Eu quero também, Pai, pedir perdão, porque sou pecador, sou fraco, sou orgulhoso. Senhor, me perdoa, porque eu peco em gestos, em palavras, em pensamentos. Pai, eu sei que você é o Pai da misericórdia. O Senhor é o Pai da misericórdia, Pai. Obrigado por nos dar um espírito, não dar um espírito de medo, e sim o de poder e amor e moderação. Pai, enche-nos com teu Espírito Santo, Pai, que rejeitamos o temor e vivamos em coragem, sabedoria e amor. Pai, que em Cristo sejamos fortalecidos contra os desafios que enfrentamos diariamente. Sejamos fiéis no meio à pressão e vitoriosos no teu amor. Livra-nos, Pai, da ansiedade. Renova os nossos ânimos, guia-nos na tua verdade. Pai, eu agradeço mais uma vez em poder falar da sua palavra, Pai. Agradeço pela sua graça. A sua graça me basta no dia de hoje. Eu agradeço tudo isso, Pai, em nome do seu Filho, Jesus Cristo, Nazareno, que é o nosso exemplo e Salvador.
Amém.